lição de terça e quarta, elas caminham em paralelo. Deus ama a justiça, a lição da terça-feira, e ela começa nos lembrando de dois textos. Salmo 33:5, onde lemos, ele ama a justiça e o direito. Isaías 61:8, onde encontramos, porque o Senhor ama o juízo e odeia a iniquidade. Olha que interessante. As Escrituras, nós já vimos esses textos em lições anteriores desse trimestre, elas declaram abertamente que Deus ama a justiça e odeia o mal. Por isso, Deus, ele revela uma profunda preocupação com toda manifestação de injustiça, que desperta em Deus uma justa indignação em favor das vítimas da opressão e da injustiça. Isso nós podemos constatar tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Neste momento da lição, o autor trouxe aqui um texto, um salmo, Salmo 82. E o autor, ele dá uma interpretação, irmãos. Eu tenho que ter aqui uma postura muito ética. Eu não estou aqui numa condição para criticar, para desmerecer a interpretação que o autor está trazendo. Eu tenho procurado ser bastante fiel. Mas neste caso, irmãos, eu não consegui concordar com o autor a respeito dessa interpretação que ele trouxe do Salmo 82. Você tem aí a descrição na lição. Você que me acompanha, que me assiste, se você é um estudioso, um estudante da lição, você faça a sua reflexão. Se você é um professor, da mesma maneira, você faça a reflexão aí daquilo que o autor menciona e considere aquilo que eu vou dizer. Eu vou ficar com a interpretação do comentário bíblico adventista. O comentário bíblico adventista vai numa linha um pouquinho diferente desta apresentada pelo autor. O comentário bíblico adventista, ele segue numa linha de que esta mensagem do Salmo 82, eu vou até abrir aqui a minha Bíblia para verificar aqui alguns versos desse Salmo, ela era uma repreensão aos juízes de Israel, e não como o autor propõe, uma maneira, um testemunho contra a injustiça praticada pelas nações. Então, é uma interpretação que oferece alguns riscos, essa do autor, por isso eu vou ficar aqui com a posição mais conservadora do comentário bíblico. Diz aqui o verso, vou pedir para a produção colocar aí o Salmo 82, 3 e 4, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios, eles nada sabem, nem entendam, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Veja, em toda a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver Deus se posicionando contra qualquer tipo de opressão. Os grupos vulneráveis, órfãos, viúvas, estrangeiros, são constantemente mencionados, especialmente no Antigo Testamento. Deus, e também no Novo Testamento, Tiago faz menção da verdadeira religião é atender os órfãos e as viúvas e não tropeçar com a língua. Então, essa postura em relação aos grupos vulneráveis é uma constante na Bíblia. Tiago mesmo diz que o salário dos trabalhadores, mudado pelos seus empregadores, ele sobe ao céu como um clamor. Então, estas advertências, é um salmo de Asaf, de acordo com o comentário bíblico, era uma repreensão aos juízes de Israel e não às atitudes das nações que estavam ali em volta, ou se nós quisermos aplicar essa mensagem para hoje, as maldades e injustiças que são praticadas pelas nações. É uma forma de compreender. Eu vou ficar, e aqui eu compartilho com vocês, a minha posição em relação ao que diz o nosso comentário bíblico. E outra coisa, irmãos, esta postura do autor nos pode levar para um caminho que eu acho um pouco perigoso. Pode nos incitar a um tipo de militância política que não combina com aquilo que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos. Eu passei para a produção um texto do Desejado de Todas as Nações, que eu vou pedir para que eles reproduzam aqui. Nesse momento, ele está no Desejado de Todas as Nações, página 407, já dessa edição editada pela Casa Publicadora Brasileira, mais recente, já com a linguagem atualizada. Olha o que
Ellen White escreve acerca destas injustiças que se podem ver e que são praticadas pelos governos e como deve ser a nossa atitude em relação a isso. O governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todos os lados os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder, ou seja, com o Império Romano. Aquele que foi o nosso exemplo, continua ela, conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deveria atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Que texto precioso! Que texto precioso! Jesus, ele não fechou os olhos, não se negou a enxergar a realidade daquilo que acontecia, as mazelas e misérias. Mas Jesus não acreditou que a solução para a opressão e as misérias impostas ao seu povo naqueles dias fosse uma militância política. Todavia, ele sabia que tinha algo a fazer, tinha uma parte a cumprir, e essa parte tinha que mexer com o coração do ser humano, e ele cumpriu a sua parte, curando os enfermos, alcançando os sofredores, mitigando a sede, levando pão e peixe para a multidão, como um símbolo do seu amor em 2 oportunidades. E assim Jesus atuou e nos deu o exemplo. Aquilo que nós também devemos atuar, não em uma militância política, não interferindo nos negócios conduzidos pelos governos e pelas nações, mas cumprindo o chamado para o qual Deus nos chamou, o chamado de diminuir o sofrimento das pessoas, levando a elas aquilo que elas necessitam. Eu tenho essa convicção e eu espero que você considere as 2 opiniões, a opinião que o autor apresenta, esta opinião que eu estou aqui mostrando, e você tira as suas conclusões. Deixa eu colocar aqui o meu apontamento, e que Deus conduza você na compreensão daquilo que você entender como sendo o melhor caminho, e desta maneira eu coloco um ponto final na lição da terça-feira.